Seja bem-vindo a mais uma edição do MCast, um podcast que fala sobre empreendedorismo, liderança e gestão. E hoje eu estou aqui com um dos maiores vendedores do Brasil de sistema, Sérgio Magliotti, para falar um pouco mais sobre vendas e sobre gestão em vendas, que também o vendedor tem que ser um bom gestor. Sérgio, ele veio do setor de logística, trabalhou vários anos nessa área. E eu vou pedir que você fale mais um pouco sobre o seu currículo e desde já agradeço por ter aceito o nosso convite e participar dessa edição do podcast. Seja bem-vindo ao MQS, Sérgio. Ô Márcio, bom dia. Primeiramente quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né? Poder falar um pouquinho. Então, como você disse, né? Eu sou da área de logística, vim da área de logística. Minha formação é logística, né? E teve um momento da minha vida que eu optei por ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, acabei me descobrindo um comercial, uma pessoa comercial, e vim para o segmento de vendas. Tá, quando você fala optou por ter mais qualidade de vida, o que que a logística tirava de você que não dava essa qualidade que você busca daí, ou buscava? Na verdade, a logística hoje, se você for ver nas grandes empresas, hoje tudo ou é uma circunstância da logística ou é uma circunstância da área de qualidade. Então, assim, não é ruim, muito pelo contrário, não posso reclamar. Mas eu ficava muito tempo dentro da empresa, viajando muito, no sentido de atender, eu era do ramo automobilístico, de atender as grandes montadoras, ficava muito distante da minha família, então foi uma das coisas que foi gritante para que eu resolvesse ir para esse lado comercial. Maravilha. Aí uma coisa que eu sempre ouço, Sérgio, em relação a vendedor, que o vendedor já nasceu vendedor, que o vendedor que é vendedor já nasce pronto, e eu acho que não é bem essa a circunstância, né? Você é uma prova de que você veio de uma área que não tem nada a ver com vendas diretas, vendas na ponta ali, e quando você foi se aventurar na venda, você se tornou um dos maiores vendedores do Brasil, né? É Qual que é o até segredo de ser um bom vendedor? Não tem nada a ver com dom, não. É outras habilidades que você tem que desenvolver, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu sempre fui da área interna, assim, de dentro da empresa, né? Então, eu era um diretor de logística em multinacional. E quando eu tive essa percepção de que não estava me fazendo bem, numa conversa com a minha esposa, eu acabei. é, eu não queria ir para uma área comercial de vendas. Eu tinha outros planos. Sim. Aí um amigo que me conhecia, que trabalhava numa empresa de vendas, falou para mim, cara, vamos lá na empresa, você vai se dar bem lá, você tem uma relação interpessoal legal, você fala bem. Aí eu falei, mas o que que é a empresa? Aí o cara falou, mas é vendas. Foi até engraçado. Eu falei, cara, você é louco, eu nunca vendi uma bala. Isso daí não é para mim. E ele foi bem persuasivo, eu acabei aceitando o desafio e acabei me descobrindo um cara muito comercial. Na verdade, Márcio, assim, não é exatamente como você falou, a pessoa não nasce vendedor, a pessoa. Assim como não nasce médico, não nasce engenheiro, não nasce professor, não nasce várias outras Exatamente, profissões, né? exatamente. Tudo requer, acho que em qualquer profissão, em qualquer circunstância, tudo requer dedicação, estudo, aprimoramento. É, Nessa sua convivência nesse mundo das vendas, você percebe isso, que o vendedor ele tem preguiça de estudar o próprio produto que ele vende? com certeza, com certeza. E isso é uma das coisas que frustra o vendedor. E às vezes ele é um bom vendedor e por ele deixar de fazer, vamos dizer, a lição de casa, ele acaba até desistindo ou não obtendo os resultados que ele precisa obter por detalhes. Hoje o vendedor ele tem que estudar constantemente, diariamente. Ele tem que conhecer o seu concorrente, ele tem que saber. Pô, eu tenho uma coisa hoje que quando eu saio de casa, eu procuro saber todas as informações do meu maior concorrente, de outros concorrentes, porque isso faz a diferença na hora que eu estou na frente do cliente. E não é só também estudar persuasão e técnica de venda, é o produto também, né? Você tem que casar as duas coisas.
Porque às vezes o vendedor ele vai só nessa questão de envolver o cliente, mas quando o cliente faz uma pergunta sobre o produto, ele não consegue responder. Quer dizer, pega do mesmo jeito, né? Com certeza, Márcio. Da mesma forma que você tem que ter aí todas as técnicas de venda, acho que o primordial, e se a gente for falar assim, acho que o que é mais importante é você conhecer o seu produto, é você acreditar no seu produto. A primeira venda que você faz do seu produto é para você mesmo. Então, se você acredita no que você faz, no produto que você tem na mão, você vai longe. Agora, se você mesmo põe algumas coisas em dúvida ou você se questiona, Sim. não vai dar certo, né? E você percebe uma diferença, Sérgio, quando a gente pega a geração minha, sua, 40 a mais, para uma geração de 20, 30, quando se trata da representação comercial, de ter que, de fato, pegar a pasta e sair batendo porta em porta. Você acha que esse perfil mais jovem tá bem aquém de nós, 40 a mais, nesse quesito? Eles não querem mais encarar essa venda, né? Essa venda de representação, de visitar o cliente, pegar na mão e fazer o tete a tete ali, Exatamente. Hoje é uma das maiores dificuldades que a gente de encontra, né? formar a equipe, né? De formar a equipe. O pessoal acha que ele vai ficar só sentado no ar-condicionado e as coisas vão acontecer. Ou ele é o que ele almeja, né? Não, hoje a questão do PAP, o porta a porta, é uma das coisas mais importantes. Você ir atrás do resultado. Você tem que ir atrás do resultado. Ele não vai cair aqui no seu colo. Você tem que fazer por onde. E hoje em dia, os jovens, né? Vamos dizer assim, o pessoal brinca muito, a geração Nutella, né? Isso. É uma coisa que é difícil você pôr na cabeça deles. Mas os que entendem e os que são diligentes nessa questão são os que têm os maiores resultados, né? Mas na minha observação, o que que eu percebo nessa geração? Eles são muito de ver o blá 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 da internet, de vender uma facilidade que não existe, de falar muito de técnicas, de planejamento, do que mais que a gente fala lá, de várias coisas lá que você faz no mundo digital e que vai tornar qualquer um rico daí. E não é isso, entendeu? Acho que até quem tem sucesso no mundo digital, ele tem que ser um bom vendedor no físico também, senão ele não consegue, quem ele atrai, converter em uma venda. E às vezes esse pessoal novo, eu percebo que eles se frustram, porque eles não conseguem nem vender no digital e nem no físico daí. Porque eles vivem um mundo do blá blá blá, que não é o mundo real, que não traz realmente dinheiro pro bolso, e aí eles vão passando o tempo e, que nem você falou, se frustra daí e acaba não tendo nenhuma profissão e nem outra daí. Fica Ex- morando no hotel aos seus 50 anos com os pais daí. Exatamente. Eu acho que ao longo da minha vida, Márcio, eu percebi uma coisa. Independente hoje de assim de ser propriamente dito uma área de venda, uma empresa voltada à venda, tudo envolve venda. Hoje um médico envolve venda, hoje um advogado envolve venda. Às vezes o que tem sucesso não é o melhor, o que sabe vender mais, né? Exatamente. Aquele que sabe que domina o que faz, que domina o seu produto, e ele tem a persuasão no sentido de mostrar o que realmente ele vai conseguir te trazer de resultado, é o que tem sucesso. E se você parar para analisar um processo desse, é uma venda. O advogado, a hora que você vai no advogado, que você tem uma causa, ele vende para você que, cara, eu vou conseguir salvaguardar desta forma, nós vamos conseguir pleitear aqui, fazer assim. Ele está te fazendo uma venda sem você perceber. Sim. E hoje em dia é aquela coisa, as pessoas não pensam dessa forma e acham que é tudo fácil. Mas um dos maiores segredos, realmente, como nós já falamos aqui, é você ter o conhecimento daquilo que você faz, do produto que você está na mão. E fora isso, né, não tem jeito. É você ser responsável, você ter vontade, você ter persuasão, você ter foco. Eu tenho uma palavra que, desde quando eu me conheço, que eu introduzi essa palavra na minha vida e eu tenho conseguido adquirir sucesso, seja ele na minha vida pessoal, particular, financeira, familiar, é a constância. Nós precisamos ser constantes. Constante em tudo que nós fazemos. Eu preciso ser constante nos meus estudos, constante com a minha família, constante no meu trabalho, constante no meu estudo. É constância. Se você for constante
gostar do que faz e fazer Eu, com amor, o resultado ele vem eu consequentemente. tenho uma concepção nessa mesma linha. Eu acho que a constância vence qualquer talento. Exatamente. Você pode ter o maior talento do mundo. Se você não tem constância, não tem foco, alguém sem talento, ele vai passar você em algum momento daí. Sabe por quê? Uma das coisas, a constância, o que que ela te traz? Ela te traz a repetição. E o aperfeiçoamento, E o né? Quanto mais você repete, mais você se aperfeiçoa. É que tem um outro ditado que fala o seguinte: cuidado com aquilo que você faz. Porque você vai ficar bom nisso daí. Então escolha uma coisa boa pra você fazer. Porque é Exatamente. nisso que você vai ficar bom, entendeu? Escolha o que você quer, porque se Exatamente. você se perpetuar nisso daí, Vai teve- ficar bom naquilo. Se vai for uma ficar coisa, bom um nisso caminho daí. errado, pra você reverter isso, vai dar trabalho daí. Às vezes alguns amigos me perguntam, pô, cara, como que você consegue, né? Você vai lá, conversa e o cara acaba aceitando, você vende o produto. A gente, assim, a repetição, você bate assim, eu foco que você tem que bater muitas portas. Às vezes eu bato 20, 30 portas para tirar uma venda. Às vezes é diferente, eu bato 3 portas, sai 3 vendas. Sim, sim. Mas essa repetição, essa busca constante, essa constância me faz eu ter habilidades que cada cliente é diferente. Então, eu vivencio diversas situações que ele vai enriquecendo o meu currículo no sentido de quebrar as objeções dos E clientes. o vendedor ele tem que entender também, Sérgio, na minha concepção, que nem todo produto é para todo mundo, independente do produto. Não é para todo mundo. Tem cliente que o seu produto não é para ele. E tudo bem, entendeu? Você não pode se frustrar por causa disso. Nem todo mundo vai comprar o seu produto. E Exatamente. o vendedor não, ele acha que ele não pode receber um não, que o produto dele tem que ser aceito por todos. E não é, independente de você vender ouro, ou vender sistema, ou vender casa, ou seja lá o que for. Alguém não vai querer o seu produto. É simples assim. E você tem que entender isso, que isso faz parte de um processo, né? Exatamente. Eu costumo dizer pro pessoal, Márcio, assim, nos treinamentos, para as equipes, assim, cara, o empresário, ninguém acorda dizendo assim, hoje eu vou comprar X produto para minha empresa. Por exemplo, hoje eu vou procurar uma empresa de sistema de segurança, de sistema de informação. Ninguém acorda dessa forma. Sim. E se você não tiver ali, você for bom no que você faz, tiver o domínio do produto que você tem, para você demonstrar para esse empresário que o que você está levando para ele é uma coisa que vai agregar a empresa dele, que ele vai ter redução de custo, que ele vai melhorar o sistema de informação. Hoje, informação é tudo. Se você não tiver essa persuasão, e não é somente a persuasão, você realmente dominar o processo, Sim. ele não vai comprar, esquece. Tá, e numa conversa anterior de bastidores que eu estava tendo com você, você me contou uma outra situação que é fundamental para quem é da área da vendas, que é a indicação. Você trabalha muito isso, né? E Muito. tem vendedor que ele negocia aqui, fecha a venda, vira as costas, não pede para o seu cliente indicar mais ninguém, nem o conhecido dele, e acaba perdendo de vender ou de abrir uma segunda porta, né? Com Então você certeza. faz muito essa conexão, né? Entre um cliente e outro e vai criando a sua rede de, de, vamos dizer assim, de leads, de prospect ali para você fazer novas vendas daí. Com certeza. Isso é uma das técnicas de venda que eu utilizo, que, pô, é muito mais fácil quando você chega num cliente com uma indicação de uma pessoa que ele conhece, de uma pessoa que ele confia, de você conseguir vender para esse cliente do que aquele que você vai desbravar sem saber nada. Sim. Então, isso é uma coisa que eu utilizo muito. Todo cliente, quando eu finalizo a venda, ou mesmo que eu não finalize a venda, eu peço para ele, pô, às vezes o cliente ele não fecha, mas eu peço, pô, você não conhece alguém, você não tem nenhum amigo que ele precisaria desse meu produto, ou que ele precisa desse meu produto? Hoje você está bem servido, mas pode ser, e eu sou muito incisivo nessa situação, e dá muito resultado, posso dizer que dá muito resultado, Márcio. Sim, porque é que nem você falou, né? Quando você tem uma indicação, por mais que você seja desconhecido para aquele novo cliente, você já não é tão desconhecido assim, ele já está aguardando a sua chegada ali. Então, Exatamente, aquele primeiro impacto já é quebrado, né? Que é exatamente. aquela questão do cliente receber você ali de supetão sem saber o que você vende ou o que você foi fazer na empresa dele. Então, quando você já vai com indicação, você, vamos dizer assim, já está com selo
de qualidade ali pela pessoa que indicou você. Então, isso já é 50% da venda. Exatamente Os isso. outros 50% é o seu produto e a sua habilidade em demonstrar esse produto. Exatamente isso. Você já está ali com 50% conquistado. Mas depende da sua habilidade, depende do que realmente você, o seu domínio, para que você também mostre para o cliente o que ele precisa e o que você está trazendo vai trazer resultado para ele. Hoje, você chegar em algum lugar onde a pessoa já sabe que você está indo, ou ela já sabe do que se trata, ela já vem mais que pronta para te receber. Hoje, quando você chega num PAP ou num cliente novo, a primeira coisa que o cliente compra é você. Então, assim, eu costumo dizer para os funcionários, para as equipes, cara, a gente precisa estar bem vestido, a gente precisa estar com o cabelo cortado, a gente precisa passar uma assiduidade para o cliente, falar bem, ser respeitoso, ter educação. Porque os primeiros 5, 7 segundos, quando o cliente, você está na frente do cliente, é que ele vai ali te dar abertura ou não. E aí, se você já chega de uma forma toda espalhafatosa, de uma forma que você não passa a confiança e uma credibilidade, você já perdeu a venda ali, já antes de falar alguma coisa. Tá? Pelo que você está falando, eu acho que, pelo que eu entendi, você tem que fazer duas vendas. A primeira venda é você se vender para o cliente. Se você não Primordial. conseguir fazer essa primeira venda, provavelmente a segunda, que é o produto que você está levando para ele, você também não vai conseguir vender. Você não vai ter nem Que a talvez oportunidade. é você se vender da maneira que você falou, bem apresentado. Não quer dizer que você tem que ir de terno e gravata, nem Não. sapato social, mas ir de uma maneira adequada, entendeu? E que você está representando uma empresa também, né? Exatamente. E aí facilita para você vender o segundo produto, que é de fato o produto que você levou para solucionar um problema do cliente. Exatamente. Você precisa ter essa percepção. Pô, você vai atender um advogado, você não vai de bermuda ou de chinelo ou camisa para fora, né? De qualquer jeito. Sim. Independente de ser um advogado, acho que todo cliente ele merece um respeito, ele merece uma circunstância. Mas se a gente levar por esse lado de que o cliente já nos primeiros 5, 7 segundos é onde ele cria aquela empatia com você, se você já tiver de uma forma que não se enquadra, ele não vai te dar nem a oportunidade de você falar do seu produto. Ele vai te descartar. Cara, eu estou ocupado, volta depois, deixa um cartão, depois a gente conversa. Às vezes tem cliente que até fala que ele não é o dono da empresa, porque ali ele já te barrou. Ixi, esse cara tá vindo aí para me amolar, não quero nem saber o que que é. Tá. Uma outra dificuldade também, Sérgio, eu tive quando eu estava na rua vendendo e vários vendedores me confidenciam que tem isso também, que é essa questão de você acessar quem decide. A tal da secretária ali parece que ela é contratada não para resolver problemas da empresa, para barrar representante. A sua principal função é essa aqui, ó, não deixa. Qual que é a técnica que você usa, o que você faz para quebrar essa barreira ali e ter acesso a quem de fato decide numa negociação? A primeira das coisas, mas você precisa se preparar, você precisa se programar, se planejar da melhor forma possível. Não dá para você sair a Deus dará e que as coisas vão acontecer. Uma das coisas que eu falo muito é você ser uma pessoa organizada, faz a diferença. E quando você é organizado, você já planeja a sua semana, ou você já planeja o seu dia, ou o mês, ou o dia seguinte. Então, assim, a organização é uma das coisas primordiais. Mas quando você chega num cliente, a primeira coisa que você já procura, tem que procurar identificar, é exatamente isso. Quem é o proprietário? Com quem você fala? Então, eu costumo, na minha abordagem, no momento que eu estou entrando no cliente e que eu converso ou encontro a primeira pessoa, eu já falo da minha empresa e eu falo o que eu tenho. Porque eu estou trazendo é uma coisa que vai agregar e eu gostaria de falar com a pessoa responsável da empresa, já identificar no momento. Porque muitas das vezes nós vendedores, assim, nós temos uma vida corrida, você tem vários outros clientes para atender. E se você não identifica, não procura identificar essa circunstância nos primeiros momentos da sua conversa,
você acaba perdendo tempo. Porque você acaba falando de todo o seu produto, fazendo uma venda, e aí quando chega próximo ali do fechamento, a pessoa fala para você, puxa, cara, muito bom, muito legal, mas eu vou ter que falar com o dono da empresa. Vou passar para ele. Tá, e às vezes também acontece da pessoa se identificar que ela não decide, mas ela pede assim, ó, passa para mim aqui que depois eu falo pro dono. Eu não costumava fazer essa abordagem, porque muda tudo, tá? A maneira que você falou do produto, você conhecendo o produto, você explanou. A maneira que ela vai transmitir isso lá na frente, ela não vai conseguir fazer a venda. Então, eu sempre insisto, não, eu volto depois para falar com ele, daí, porque é perder tempo, né? Exatamente. E, Márcio, uma outra coisa assim que eu acho que agrega muito nesse sentido, quando a gente não encontra o proprietário ou o decisor, a pessoa que decide, cara, explica para mim que eu passo para ele. Quando eu já vejo que não é, eu falo para uma pessoa assim, ó, eu posso te mandar os folders do meu produto, porque aí fica até melhor para você passar para a pessoa. Você passar, se ele achar interessante, ou eu volto no outro momento, mas se eu já puder te mandar os folders, você já pode mandar para ele, e eu volto aqui amanhã ou depois, ou se ele já se interessar hoje mesmo, eu posso retornar aqui, porque fica mais fácil. Sim. Uma das coisas que eu falo muito, pessoal, assim, cada um tem uma metodologia. Eu não gosto de panfletar. Até uma metodologia que eu falo de deixar cartão, eu não gosto muito. Porque o cartão, a vida do cara é tão corrida, ele tem tanta coisa para se preocupar, ele tem tanta coisa para fazer, que ele pega o seu cartão, ele olha, ele põe ali na gaveta ou no lado da mesa, esquece, some. Sim. Então o cara nunca te dá um retorno. No meu caso de as pessoas me darem cartão só serve para dar trabalho pro rapaz do Lava Jato, daí para ficar recolhendo dentro do carro E jogar depois fora, entendeu? descartar, né? Exatamente, pra descartar, Exatamente. Então, assim, eu uso uma metodologia que, quando o cara me pede um cartão, eu falo, olha, eu posso te mandar os foros, acho que até melhor, porque você já vai se identificar, você já vai ter um primeiro contato com o que eu faço, com o que eu tô te trazendo. E isso tem trazido muito resultado. Do que você deixar o cartão lá e esquece, o cara não te liga mais. Tá, e o seu trabalho hoje ele é muito voltado para a área automotiva, né? Para lojas e concessionária. E qual que é a sua visão de cenário macroeconômico, se essa questão de taxa de juros, isso eu sei que afeta a venda de veículos. Isso chega a afetar o seu trabalho também? Você sente essa resistência do cliente, porque ele tá vendo um período meio nebuloso? Qual a sua percepção aí fora do cenário atual e do cenário talvez 24 já passou, né? Já foi. 25, 26 daí. Nós temos visto aí que os proprietários hoje, vamos dizer, os empresários, cara, eles têm uma tendência a reclamar, a sempre dizer que as coisas não estão legais, não estão indo bem, né? Mas assim, a gente tem percebido sim, com algumas coisas que o governo tem colocado, que tem sido uma barreira para esses empresários. Então a gente tem encontrado uma dificuldade, mas assim, eu posso dizer que não é a grande maioria, são alguns, e se você se deixar levar por uma circunstância dessa, você desanima total. Eu costumo dizer que hoje o que eu faço, e todas as vezes que eu entro para fazer alguma coisa, independente da empresa, da camisa que eu estou vestindo, eu sempre estou trazendo o melhor. E é uma realidade, eu busco trazer o melhor, fazer o melhor. E uma das coisas que eu falo hoje é assim, seja tanto para o empresário quanto para as pessoas, que eles precisam fazer acontecer. Que hoje o mimimi é o que mais prejudica o vendedor. Sim, sim. Então, se parar, agora nós estamos aí à beira do Renave, né? Que é uma coisa que tá para entrar desde 2021 e agora os caras estão dizendo que vai entrar, que era no outubro do ano passado, que postergou para janeiro, Que já mudou. e já mudou de novo. Isso aí foi uma coisa que entrou na cabeça dos empresários e foi tipo uma barreira. E eu procuro acalmá-los e dizer com propriedade, por quê? Porque a gente estuda, a gente tem as informações. Cara, não se preocupa, toca a vida porque ele vai postergar de novo. Hoje o Brasil, o país não está preparado para uma situação dessa.
mas uma forma que eu atuo na minha cabeça e eu procuro passar para todas as pessoas e todos os vendedores que estão com a gente. Hoje, qualquer CNPJ ativo, ele necessita do nosso produto. Então, hoje eu tenho um trabalho que eu sou mais específico, eu trabalho com as garagens, com as concessionárias, mas eu atuo com imobiliárias, eu atuo com corretores, com advogados, lojinhas, supermercado, porque hoje a informação é a base de tudo. E o que eu levo hoje é informação. Daí. E a forma também de levar essa informação para o cliente, né? Porque tem vendedor que ele sai com a intenção de fazer uma venda independente da necessidade do cliente. E a forma que você trabalha, pelo que eu sei, pelo que eu conheço você, é levar a solução para o cliente, né? Exatamente isso. Você vai para resolver o problema dele, não para resolver um problema esporádico seu ali. Isso faz toda a diferença na venda, né? Com certeza. Hoje o empresário, aquilo que eu falei, né? Ninguém acorda dizendo que o empresário não acorda. Hoje eu vou comprar um sistema para minha empresa. E outra coisa, ele já não gosta de comprar e muito menos empurrar, ser empurrado. Sim. Então não dá para você levar e empurrar. Na verdade, você tem que levar a solução. Hoje, quando o empresário entender que o que você está trazendo vai agregar ao negócio dele, vai fazer ele economizar, ele diminuir custos, ele ter uma pronta resposta mais assertiva, a informação mais correta, com certeza esse cara ele vai se tornar um parceiro da sua empresa. Tá, e pela sua experiência de mercado, Sérgio, eu sei que tem dois tipos de vendedores. Você está no tipo que não abre muito o seu raio de atuação. E eu conheço vendedores que eles preferem andar 1.000, 2.000 quilômetros para fazer uma venda. Qual a sua visão em relação a isso? É falta de planejamento ou o distante é melhor do que o próximo? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Que eu percebo que tem vendedor que parece que enquanto mais distante, ele vai encontrar ouro lá. E às vezes lá tem representante que já está fazendo o trabalho local. Quer dizer, não mudou nada. E ele vai encontrar talvez barreiras lá também daí. Com certeza, tenho certeza, acho que cada um tem uma metodologia, né, no sentido de trabalho, mas o que você tem de concorrente aqui, você vai ter a 1.000 quilômetros daqui também. Então vai muito assim, né? Hoje nós temos um setor vasto para ser atendido. Hoje, qualquer região, qualquer cidade que você vai, ele tem o público que você pode atuar. Sim. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Às vezes, muitos têm na cabeça que ele, quanto mais longe ele tiver, mais próximo da venda ele vai estar, porque a concorrência é diferente. E se você parar para pensar, não é que a concorrência é diferente. Talvez em determinadas regiões não tenha 3, 4, 5 empresas que façam a mesma coisa que você faz. Mas existe a concorrência. Então, assim, eu procuro mais, assim, atuar aonde eu sinto que há necessidade e nos grandes polos, porque nos grandes polos é que estão as Há uma pessoas concentração maior, né? que mais necessitam do seu produto. Não que as demais cidades não tenham, tem, mas eu economizo no sentido de não ficar viajando tanto. Otimiza o seu tempo. Otimizo o meu tempo, fico mais próximo da minha família e eu consigo atender da mesma forma. É óbvio que tem situações... O pessoal costuma dizer muito assim, aquela área tá surrada, né? Todo mundo foi lá, já acabou, nem adianta ir lá. Cara, todo dia se abre uma porta nova. Toda semana, todo mês. Aquele cara que era o proprietário hoje, ele se cansou daquilo, ele vendeu o negócio dele e ele foi curtir a vida dele na praia. E ali aquela loja tem um novo dono. Então, é um cliente que surgiu ali para fazer uma nova venda. Exatamente. Então, eu acho que assim, o segredo está aqui, né, na cabeça, mas o quanto menos você colocar situações que ela possa te bloquear, é o que você tem que buscar e é o que você tem que fazer. É acreditar, Márcio, é ir para cima, porque o foco, a determinação, a resiliência e a constância vai te trazer o seu resultado. E nesse mundo louco e agitado de hoje, acho que uma coisa também que o vendedor tem que ter, que virou moda,
é a tal da inteligência emocional, né? Porque se ele não tiver, no cenário que nós vivemos hoje, ele chuta o pau da barraca antes do meio-dia, né? Ele não consegue ter o emocional suficiente para tocar, que é aquilo que a gente comentou no início da conversa aqui, que é as pessoas que não têm constância, que desistem. O emocional dela, porque o mundo ele não é tão bonito e tão glamuroso como ele é pintado, né? E quem não está Exatamente. preparado para encarar esse mundo selvagem, acaba desistindo de seus objetivos e seus sonhos, né? Então, e o vendedor não é diferente, né? O vendedor hoje ele cria um negócio na cabeça dele, uma realidade que não é a real. Vamos dizer assim. Ele cria uma fantasia, na verdade, na cabeça dele que não é a realidade. E aí ele acaba se enganando ele mesmo, a si próprio. E assim, essa circunstância emocional é uma das coisas que a gente mais tem que controlar. Cara, hoje o ser humano, Márcio, ele é a máquina mais difícil de você trabalhar. Não é através de um botão liga e desliga que você resolve o problema. O ser humano, ele tem várias situações. Às vezes ele não acorda bem, às vezes ele está com o filho doente, às vezes ele está com um problema dentro do relacionamento, às vezes a falta de dinheiro também mexe um pouco com a cabeça do cara, um pouco não muito. Então, assim, essa tratativa emocional você tem que realmente fazer como minha avó dizia. Quando você sair de casa, todos os problemas que você tem, deixa pendurado aqui na árvore e sai para fazer o que você tem que fazer. Muitas das vezes não é difícil, mas esse controle emocional, psíquico, se nós não tivermos, a qualquer coisa a gente desiste. O primeiro cliente que ele fala um não para você e que é o que você já tem, porque você tem que conquistar o sim, Sim. já abala o seu dia e dali para frente você não consegue fazer mais nada. Será que é para essa questão de dificuldade de lidar com o ser humano que está crescendo tanto, surgindo tanto pet shop, é mais fácil Hoje tem bastante, você né? lidar com cachorro do que com ser humano, então as pessoas preferem criar cachorro hoje do que constituir família, daí Com é mais fácil daí. Eu acredito que sim, porque o que tem surgido de pet shop aí, hoje cada esquina tem um pet É um shop, pet né? shop, Mas exatamente. pode ser. Acho que o animal, o irracional, ele não dá tanto trabalho quanto a Ou pessoa eu acho que está racional. se invertendo os papéis, tá? O que a gente considera o animal irracional, parece que ele está mais racional do que os que são considerados animais racionais, né? Existe muita O racional situação. tá ficando irracional e o irracional tá ficando mais racional do que nós, né? Exatamente. As coisas têm se invertido, Tem né? se Muitas invertido coisas aí. têm. Os valores têm se invertido, situações têm se invertido, mas assim. O que não pode acontecer, ainda mais você que é um profissional de vendas, é você se deixar se abalar com qualquer coisa. As diversidades, elas existem diariamente, constantemente, em todas as coisas que você vai fazer. Mas mesmo diante dessas dificuldades, Sérgio, eu vejo a profissão de vendedor, para quem quer de fato construir alguma coisa na vida e mudar a sua história, uma das profissões ainda mais interessante, entendeu? Com certeza. É desafiadora, sim, mas o crescimento e o desenvolvimento e o sucesso é em cima de desafios, entendeu? Então, é tudo isso que você falou, mas ao mesmo tempo ela te dá a oportunidade de você, depende de você, de mudar realmente de patamar quando você vai para esse lado da venda, porque são desafios, mas os ganhos também, eles são exponenciais, depende do seu desempenho e a sua habilidade na venda, né? Você não fica preso a uma regra, a um processo, a um contrato estático ali, né? Então, a venda ainda dá essa liberdade, né? Com certeza, Márcio. No início da nossa conversa, eu falei que o que fez eu mudar foi a qualidade de vida. Eu vou mais além. Hoje, essa realidade que nós temos, que é a área de venda, ela te proporciona ganhos que para você ter, você teria que ser uma pessoa formada. Eu vou mais além. Tem pessoas formadas, estudadas, que não ganham o que um vendedor ganha. E com a qualidade de vida que ele tem. E um vendedor que não estuda. Imagine se esse vendedor estudasse. Exatamente. Assim, a minha esposa brinca muito comigo, né? Acho que eu já te relatei isso. Fala, pô, você estudou tanto, né? Pra ser vendedor? Meu, não é desmerecimento nenhum, não. Muito pelo contrário. Hoje eu consegui fazer ela entender e ela ver a nossa realidade, que é qualidade de vida.
Hoje, se você é um profissional dentro ali, que você depende, que você está dentro de uma empresa, você tem horários para cumprir, você tem rotinas a serem feitas, você responde lá, seja para o seu gestor, enfim, não que em vendas isso não acontece, mas a liberdade é diferente. E assim, ela não é uma questão que requer, por exemplo, eu fui um diretor de logística, mas eu ralei pra caramba. Eu fiz a faculdade, pós, tenho MBA na minha área de logística. Agora, um vendedor hoje, uma pessoa que tem uma habilidade, uma pessoa que conversa bem, tem um jogo de cintura, ele não precisa ter MBA ou até faculdade Sim, para ele se dar bem nesse segmento. Então, assim, exatamente. né, é o contraste, né? A gente vê, pô, acaba, pô, o cara estudou tanto, ou o cara não estudou, se dá melhor do que. Então, assim, a área de venda, ela te proporciona isso sim. A minha decisão foi em prol de uma qualidade de vida. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse descoberto que venda seria isso que eu vivo hoje, vou falar para você que eu já teria ido para esse segmento Há tempo daí. desde quando eu nasci, vou dizer assim, desde jovem, muito jovem. Talvez não teria, não que eu me arrependa, não me arrependo não, muito pelo contrário, porque conhecimento, a única coisa que eu acredito que nós vamos levar daqui é o conhecimento. Então, quanto mais, melhor. Sim, Se tem com uma coisa que certeza. ninguém tira de você é o conhecimento. Sim, sim. Então, todo o conhecimento que você adquirir, ele está com você, mas faz a diferença. Tá, diante dessa percepção sua em relação ao vendedor, eu quero depois que você olhe para essa câmera aqui, que aqui está em você, e deixe um recado para milhares de vendedores, que são quem vai. Não tá funcionando a casa ali? Não, aparece aqui. Tá, Ah, tá. tá, beleza. Corta essa parte aí. Diante de tudo isso que você falou em relação a vendedor, você enalteceu bem e eu assino embaixo daí. Qual o seu recado que você tem para dar para aquelas pessoas que estão na dúvida? Será que eu vou ser vendedor? O que eu vou fazer da minha vida? Olha para essa câmera aqui e dá um recado para milhares de vendedores que vão no decorrer do tempo assistir o nosso podcast e que tem alguma dúvida em relação à venda. Manda um recado positivo aí para essa turma aí. Com certeza. Olha, você aí, vendedor, mesmo que não é o vendedor, mas que quer se imbuir nessa área de vendas, eu posso dizer para você que você está no caminho certo. Não desista. É um caminho que ele vai te proporcionar muitas habilidades, vai te proporcionar qualidade de vida, ganhos que você nem imagina. Isso tudo vai decorrer, óbvio, né? O seu desejo, a sua vontade de crescer, de evoluir, mas é uma área sensacional. Você não vai se arrepender, pode apostar, e se você for uma pessoa que você tiver comprometimento, foco, se você for diligente nas suas coisas, tiver o mínimo de organização e ser constante, você vai se surpreender com o que essa profissão, que hoje é uma das profissões mais usadas, que muitos procuram, você vai se surpreender com todas as coisas que ela vai te proporcionar. Então, por mais que tenha dificuldade, você que está aí hoje vivenciando isso e está tendo algumas dificuldades, não desista. Você não sabe o que você é capaz de fazer. Siga em frente e firme. Pô, depois dessa aí, Sérgio, até eu vou pra rua vender agora. Maravilha. Eu conversei com o Sérgio aqui. Eu considero o maior vendedor do Brasil. Saiu lá de São Paulo para vir falar conosco aqui nesse podcast. E fico muito grato pelo convite, por você ter aceito o nosso convite e colaborar com o nosso projeto aqui. E é isso aí. Ô Márcio, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, por esse momento que tivemos aqui, esse bate-papo, que foi muito legal, muito enriquecedor. E conte comigo sempre, qualquer coisa que você precisar e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E parabéns aí pelo sucesso, por essa atitude que você está tendo e que tem ajudado muitos vendedores ao Brasil afora aí.
Vendedores e também empresários, né? Porque o empresário que não é vendedor, ele vai fazer outra coisa da vida. Porque o Exatamente. empresário, ele tem que ser o principal vendedor do negócio dele, entendeu? E o empresário que não quer vender, eu acho que ele escolheu a profissão errada. Ele tem Uhum. que arrumar outra coisa para fazer. Independente do negócio dele, se é indústria, se é serviço ou se é comércio. Tem que ser vendedor. Então Exatamente. serve para você empresário também. É isso aí. Combinado? E para você que assiste o nosso podcast, meu muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado.